Irmãos, nesta manhã, nós damos continuidade ao nosso curso de Teologia Reformada, a partir da Confissão de Fé de Westminster, e nós chegamos então no capítulo da Confissão chamado de Cristo, o Mediador. Eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção neste capítulo tão importante, porque é um capítulo que vai lidar exatamente com a questão envolvendo o nosso Salvador, que é a pessoa de Jesus Cristo. Naturalmente que este é um assunto muito rico, muito rico. A Escritura tem a ênfase exatamente em mostrar essa obra de Cristo. Há alguns livros que eu gosto, e eu trouxe apenas dois aqui, porque é de um professor meu, mas há outros livros que trata desse tema. E se você gosta do assunto, de repente você tem interesse de estudar um pouco mais, de ter um material para você consultar. Como sempre digo, não é nada obrigatório, é apenas indicação mesmo de leituras, né? Então tem esse livro aqui, A Pessoa de Cristo, As Duas Naturezas do Redentor. Então este é um livro do Dr. Heber Carlos de Campos. Ele esteve aqui na nossa igreja há um tempo atrás, numa conferência que nós fizemos da Fé Reformada, e ele, há um bom tempo já, ele escreveu uma série sobre Cristo, e é um dos materiais mais sólidos na língua portuguesa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então ele fez uma série, e aqui eu estou com dois livros, um deles é As Duas Naturezas do Redentor, e o outro é A Humilhação do Redentor, Encarnação e Sofrimento. E aí, pela largura do livro, você já percebe que é muito conteúdo, né, o tema da nossa aula. Então, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, como que essas coisas estão interligadas na pessoa de Cristo? O que é da natureza? Como que isso funciona? Então, esse livro é o livro todo só falando das duas naturezas. E este aqui só falando da humilhação do Redentor. A encarnação e o sofrimento, quando Deus se fez carne, e o sofrimento de Cristo no seu estado de humilhação. Então está aí a indicação de dois livros. Eu tenho a alegria de ter sido aluno do reverendo Heber, e é um material muito bom nessa área de cristologia. Talvez o melhor trabalho dele seja nessa área de cristologia, já escrito há algum tempo atrás. E eu vou utilizar algumas coisas destes livros e de outros livros também nessa sequência que nós chegamos. Esse capítulo de Cristo Mediador, de certa forma, todos os capítulos da Confissão de Fé de Westminster, eles estão interligados. Lembra que nós ficamos, se não me falha a memória aqui, 10 aulas só falando da doutrina do pacto, que foi um capítulo que nós tratamos da Confissão de Fé. E quando nós falamos da doutrina do pacto, nós falamos do pacto da graça e do pacto das obras. O pacto das obras estabelecido com Adão e o pacto da graça estabelecido conosco na pessoa de Jesus Cristo. Por isso existe o que nós chamamos do pacto da redenção, o pacto feito entre o Pai e Filho, que torna possível que o pacto da graça acontecesse nas nossas vidas. E aí nós vimos que esse pacto da graça foi manifestado de duas formas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra testamento tem a ver com a morte de Cristo, antes da morte e depois da morte de Cristo. Antes de Cristo morrer, esse pacto foi manifestado através de sombra, através de profecia, pós-morte de Cristo, através da realização plena daquilo que anunciava no Antigo Testamento. E esse pacto, então, da graça, essa nova aliança, e a aliança estabelecida desde Adão, passa por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi, e aí vem o último representante, o verdadeiro, aquele sobre quem todas as coisas apontavam, que é Jesus Cristo. E ele diz: eu estabelecerei convosco a nova aliança. E ele, então, é o mediador desta aliança. E é por isso que a confissão agora gasta um capítulo todo só falando deste mediador da aliança. Então percebe como é que está vinculado? Não é que a gente abandona um assunto e entra no outro. Está vinculado. Agora o foco é na pessoa do mediador, de Cristo, o mediador desta aliança, para que Deus pudesse ser
assim então, compassivo para conosco, como que Deus fez isso através de um mediador, que é Jesus Cristo. Abra por gentileza o texto de Mateus capítulo 16, Mateus 16, verso 13. Vamos ler? Indo Jesus... Percebe? Essa é uma pergunta que Jesus faz. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus, enquanto viveu aqui, todos os olhares foram colocados nele, ele foi alvo de contradição, cada um falava alguma coisa sobre ele, era impossível ignorar a presença de Jesus. Mas a grande questão é a identidade dele. E aí Jesus mesmo está caminhando na reta final do Evangelho de Mateus, nós já estamos aqui no capítulo 16, o Evangelho de Mateus ele está meio que tomando um rumo em direção à cruz, e aí ele faz essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem eu sou? Entender a identidade de Jesus, irmãos, não é uma coisa que eu e você podemos escolher se vamos ou não entender, e dependente do que nós escolhermos, não há reação para nós. Essa é uma decisão que muda drasticamente o nosso destino. Se nós, por exemplo, não acreditarmos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, nós estaremos condenados no inferno. Dentro das questões religiosas, há aquilo que nós chamamos de doutrinas periféricas, e aí você tem várias igrejas, por exemplo, a forma do batismo. Nós batizamos por aspersão, cremos que essa é a forma bíblica, temos diversas razões para isso, mas nós aceitamos o batismo por imersão, e se porventura alguém de uma outra igreja não crê no batismo por aspersão, batiza por imersão, ele vai estar no mesmo céu que nós. Ter errado sobre a forma do batismo não salva ou condena alguém. Agora, errar sobre a identidade de Jesus lança no inferno alguém. Percebe o ponto? É uma doutrina central. Não dá para a gente ignorar a pessoa de Jesus, não dá. Todos nós precisamos dar uma resposta sobre quem é Jesus. Talvez você diz, a melhor coisa é eu não manifestar nenhuma opinião. Não manifestar já é uma decisão de não declarar quem ele é. Isso já o condena. Então nós estamos entrando num assunto que é muito rico, mas é um assunto vital para a nossa salvação, sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa gloriosa de Jesus. Olha que, quando Jesus fez essa pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem, muitos diziam algumas coisas. Olha o verso 14. E eles, é Mateus 16, verso 14. E eles... Percebe, são todos nomes bons, são pessoas que marcaram a sua geração. João Batista foi o último profeta que tinha aparecido, Elias, o representante dos profetas, Jeremias, outro grande profeta, ele diz, ou algum outro profeta. Então ele não colocou, as pessoas não estavam colocando Jesus num patamar de qualquer um. Eles colocaram Jesus num patamar de grandes profetas, grandes homens de Deus. O que talvez, se alguém perguntasse, quem é o pastor Tiago? Aí você dissesse, o pastor Tiago é alguém igual o João Batista, igual Jeremias. Isso me engrandeceria, porque eu estou muito aquém deles. Mas para Jesus Cristo, isso é diminuí-lo. Por mais elevado que seja moralmente Elias, Jeremias, João Batista, essas pessoas não são nada perto da pessoa de Jesus Cristo. A multidão estava tendo uma visão equivocada. E aí Jesus então aperta a pergunta para o verso 15, Mas vós,
que eu sou, percebe? Ele está dizendo, mas e vocês? Essa é a opinião do povo, e de vocês? E aí Pedro vai dizer, olha lá o verso 16. Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, o Filho do Deus vivo. Pedro fala da identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus vai mostrar que Pedro acertou. Olha o verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, bem-aventurado é mais do que feliz. Vamos ler agora? Mas meu Pai que está nos céus. Então ele diz, olha, você acertou, você entendeu quem eu sou, porque Deus revelou isso a você. Carne e sangue é a natureza humana, não foi por você mesmo que você chegou, mas foi pelo próprio Deus que deu a você esse conhecimento. E percebe que a resposta de Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo. E esse é o título desse capítulo da confissão, de Cristo o mediador. De Cristo o mediador. Então essa identidade de quem é o Cristo, que nós vamos começar a partir da aula de hoje, deve aí levar algumas aulas, principalmente dependendo das perguntas, a gente pode esticar um pouco mais ou um pouco menos esse tema de Cristo o mediador. Presbítero, fale, pode perguntar. Não, assim, é interessante esta indagação, assim, é interessante as respostas, né? Sim. A primeira fala que ele talvez seria João Batista, é um engano tal, até grosseiro, né? Porque João Batista já tinha vindo, né? E veio especificamente para anunciar a vida do Redentor, né? Isso. Então, ou seja, e as pessoas que estavam andando com Jesus Cristo não conseguiram entender isso, né? Isso mesmo. Herodes andou dizendo que talvez Jesus fosse João Batista. Isso se espalhou. Porque lembra que João Batista, ele é alguns meses mais velho do que Jesus. E Jesus passou a infância do seu ministério um tanto quanto que no anonimato. O ministério de Jesus aparece ele nascendo, sendo perseguido. E aí ele vai ao Egito, depois ele volta e fica no anonimato. Vai na casa, quando ele tem 8 anos, vai lá no templo. Depois some, não aparece sobre Jesus. Aparece quando ele volta a ter 30 anos de idade. Durante esse período, ele passou como uma pessoa comum. E João Batista foi um profeta que o antecedeu com mais destaque. Tanto é assim, olha, acho que é Mateus, muito boa, presbítero, fala, a sua fala. Ele fala aquela questão do batismo também, da água, né? Isso, então, assim, sempre anunciando que, ou seja, ele não seria, né? Isso. Olha, na verdade, irmãos, eu falei Mateus também tem João Batista falando sobre o seu anúncio, mas vamos olhar em João tem a pergunta que eles faziam sobre Jesus, sobre João Batista. Então pensa que João Batista, ele apareceu na cena primeiro do que Jesus, um pouco primeiro que Jesus. Olha João capítulo 1. Olha o versículo 19, ó. Este foi o testemunho Quem és tu? Percebe? Ficou 400 anos desde a morte do último profeta, Malaquias, até o Evangelho de Mateus, até o aparecimento de João Batista. É muito tempo sem um profeta. Israel era acostumado com Deus de vez em quando levantando profetas. E aí quando aparece João Batista, aí então a pergunta é: quem é você, João Batista? Ele confessou, verso 20, e não negou. Confessou? Eu não sou o Cristo. Percebe? Porque assim, foi tão grande a expectativa, porque Malaquias termina dizendo que Deus iria levantar o Cristo. A última profecia de Malaquias aponta para isso. Mas aponta também que antes de levantar o Cristo, ele levantaria aquele que iria preparar o caminho de Cristo. E aí quando aparece João Batista, as pessoas estão dizendo: será que ele é o Cristo? Aí João Batista diz: não, eu não sou. Eu não sou o Cristo. E aí, como o presbítero Fábio mesmo mostrou, aí as pessoas mesmo assim perguntaram: quem é Jesus? Ah, ele é João Batista.
Porque João Batista depois foi capturado por Herodes e foi morto. E Jesus continuou o seu ministério, se destacando, ao ponto de João Batista dizer, sabe de uma coisa? Parece que aquele que eu matei, o espírito dele ressuscitou nesse homem aí. É João Batista esse cara. Aí Jesus disse, não é João Batista. Não é João Batista. Obrigado, presbítero Farley, pela contribuição. Então percebe, João Batista era uma figura muito importante, mas sem sombra de dúvida, pequeno perto da pessoa de Cristo. Aliás, João Batista disse que quando chegasse o Cristo, ele não era digno de desatar sandálias dele. Então quem é essa pessoa que nós estamos aqui apresentando e tratando dela? Então vamos passar um pouquinho, e eu quero, nessa primeira aula, dar uma visão geral mesmo daquilo que a confissão apresenta. Aprove a Deus, vamos ler? Vamos tentar focar a nossa atenção à medida que a gente vai lendo. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é uma síntese de tudo que eu vou falar ao longo dessas aulas. Ele sintetiza tudo isso. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho. Então, Deus que ele está chamando lá é quem? Qual das pessoas da Trindade? Qual das pessoas da Trindade o aprove a Deus? O Pai. Por que isso é importante? Às vezes, a palavra Deus é usada para a natureza, para a essência de Deus, e aí é as três pessoas, você não sabe distinguir quem é quem. E às vezes a palavra Deus é usada para uma das pessoas específico. Às vezes usado para o Pai, às vezes usado para o Filho, às vezes usado para o Espírito Santo. Aqui está sendo usado para o Pai. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são três pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. A mesma natureza, a mesma substância. Diz, pastor, como é que é isso? É algo que extrapola a nossa razão. A gente não consegue entender plenamente, porque não existe ninguém assim. Não existe nenhum ser que existe uma só natureza, mas em três pessoas. Qualquer exemplo que você tenta dar, não capta a essência. Porque Deus é assim, Deus é um Deus triuno, embora não seja três deuses. É um só Deus, mas esse Deus existe em três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito e nem o Espírito é o Pai, nem o Filho é o Espírito Santo e nem o Espírito Santo é o Filho. Pessoas diferentes, mas com a mesma natureza. Difícil de compreender? Mas é assim que você crê. Isso é a Trindade, esse é o nosso Deus, isso está claramente exposto nas Escrituras. Então o que ele está dizendo aqui é dessa relação dentro da Trindade. Dentro da Trindade, aprove a Deus Pai, então, com seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para ser algumas coisas. Vamos ver agora? Ser o quê? Mediador entre Deus e o homem. Percebe, irmãos, aqui a gente está vendo como que a Trindade resolveu fazer. Quando a Trindade sai de dentro para fora, ela sai nas três pessoas agindo. E cada uma delas com funções. Então ele estabeleceu que o Filho ia fazer algumas coisas, e você vai me ver falando muito a partir das próximas aulas, dizendo, olha como que o Filho se tornou rei, olha como que o Filho se tornou profeta. Por que é isso? A gente não está dizendo que ele não fosse governador do mundo, mas nós estamos dizendo desse ofício que ele vai passar a ocupar a partir desse ponto que Deus designou. Nesse sentido, vai ter um momento da história que Jesus vai agir como mediador da aliança. E é isso que o texto está dizendo. Aprove a Deus fazer isso. Vamos ler lá? Mediador entre Deus e o homem. Ser mais o quê?
O profeta ser o quê? O sacerdote ser o quê? Rei, o cabeça e salvador de sua igreja. O herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade o quê? E para no tempo devido será que alguém conseguiria lembrar qual é o nome desse pacto que aconteceu? Quando Deus Pai e Deus Filho fizeram um pacto, e aí foi estabelecido algumas funções para o Deus Filho. Alguém lembra o nome? É daqueles que nós estudamos nas aulas anteriores. Eu ouvi uma palavra aí, parece. Quase, o pacto da... Não é das obras não, das obras é com Adão. Da redenção, que vai resultar no pacto da graça para nós. O pacto da graça é para nós. O da redenção é estabelecido com Jesus. Então é esse pacto aí que ele está dizendo. Ele está dizendo que aprove a Deus na Trindade fazer isto. Olha como que Jesus vai remeter a isso na sua oração sacerdotal. Olha João 17. Como eu disse, é um assunto central da nossa fé. Nós cremos nisso, mas poucas vezes a gente conversa sobre isso. E quando a gente às vezes quer expressar, a gente expressa, e aí a gente percebe que a gente tem dificuldade de explicar aquilo que a gente crê. Olha o versículo 4. Olha Jesus orando ao Pai. Quando a gente tem uma visão muito fraquinha de trindade, a gente lê isso aqui e diz, isso aqui, né? Pastor, como assim Jesus orando? Eu já vi gente, às vezes, mais nova, no passado, quando era jovem, a pessoa dizia, Tiago, como assim Jesus? Jesus não está orando, né? Ele está orando assim, para o pessoal ver. Só para os discípulos verem que ele está orando. Porque ele está falando com ele mesmo. Não, Jesus está falando com o Pai. Com o Pai. O Pai é Deus? O Pai é Deus? Ele é Deus? Sim, é uma conversa trinitária, mas de pessoas diferentes. Tem uma pessoa ouvindo e a outra pessoa falando. É uma oração real, verdadeira. Jesus conversou com o seu Pai. Olha ele dizendo, verso 14, verso 4, melhor dizendo. Eu, consumando, me confiaste para fazer. Ele está terminando o seu ministério, ele vai para a cruz, e aí ele faz uma oração que nenhum de nós podemos fazer. A oração de João 17 não é igual à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus disse, vós orareis assim. Essa aqui não. A oração do Pai Nosso, ele está dando um modelo para nós orarmos. Como você ora? Você deve orar desse jeito. Essa aqui não. Essa aqui é uma oração singular na história. Só ele pode dizer, Pai, eu te glorifiquei plenamente. Agora faça isso, isso, isso. E ele vai dizer que ele tinha feito, olha lá o verso de número 4 ainda. Eu te glorifiquei na terra, consumando para fazer. Essa obra que foi confiado a ele para fazer, foi esse pacto da redenção. Isso que nós lemos no primeiro capítulo aqui da Confissão de Fé, de quando o pai diz para o filho, você precisa fazer isso, 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 isso e isso lá na terra. Ele veio e fez. Ele está dizendo, eu consumei a obra que você me destes. Teve uma obra designada para Jesus fazer antes de criar todas as coisas. Na eternidade, a Trindade traçou um projeto e designou uma das pessoas para executar algumas coisas. E essa pessoa iria executar isso no tempo, na história. Ele, muitos anos depois, ele então veio ao mundo e fez. E agora ele está dizendo, eu fiz aquilo que foi designado para que eu pudesse fazer. Ele se torna o mediador. E aí percebe que ele vai pedir coisas ao Pai,
exatamente porque ele fez a obra designada a ele. Olha o versículo 5. E agora, contigo mesmo, antes que houvesse mundo. Nesse momento da oração, Jesus estava tendo a glória. Eu não estou dizendo se ele não estava sendo divino. Divino ele sempre foi. Mas ele estava tendo a glória que ele sempre teve, nesse momento aí. Nesse momento. Ele estava tendo a glória que ele tinha na eternidade? Ele estava tendo a glória que ele tinha na eternidade? Não, não. Ele se encarnou, ele se humilhou, ele está no estado de humilhação. E ele está dizendo, eu vou terminar a obra, agora faz o quê? Glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. É por isso que tem esse livro aqui, ó. A humilhação do Redentor. A humilhação do Redentor é esse estágio em que ele ficou, enquanto esteve encarnado, até o dia da sua ressurreição. Isso foi um estágio de humilhação. E Jesus está dizendo, Pai, vou dar a palavra, Claudino, o microfone, por gentileza. Ele está dizendo, Pai, nós tínhamos um acordo, o Senhor designou uma obra para que eu fizesse e eu fiz a obra. Agora então, glorifica-me. Por isso que eu estou dizendo, eu e você não podemos dizer isso, entende? Pai, o Senhor mandou eu vir ao mundo, eu fiz tudo que o Senhor mandou eu fazer, agora o Senhor faz comigo. Não, a gente não faz isso. Claudino e Valdinene. Então, é uma dúvida mais para o início. Quando os apóstolos falam que pode ser Elias ou João Batista, eles estão afirmando que pode haver como é que eu vou dizer, reencarnação, né? O conceito de reencarnação para eles é até aceitável, tanto que é a primeira opção deles, né? Aí depois você vai em Mateus 17... no versículo 11, Jesus afirma que Elias já veio como João Batista. Então, é aceitável na Bíblia ter reencarnações de outras pessoas, assim? Entendi. Você tá não, não é. Mas ele mesmo afirmou, né? Oi? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso, então não é. Ah. João Batista não é reencarnação de Elias. Você diz, mas está escrito aí, parece, né? Aí a gente vai dar um passo atrás, olha em João 1, 21. Isso, obrigado, Tânia. Isso, João 1, 21 mesmo. Aquela continuidade lá das perguntas. Olha João 1. Então eles tinham algumas perguntas para João. Primeira, você é o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, quem és, pois? És tu? João 1, 21, ô Claudino, és tu? Vamos ler, irmãos? És tu? Elias, ele disse, não sou. Eu disse, mas pastor, então o que é isso? É por causa por causa do ministério de Elias. Vai para Malaquias. A reencarnação, ela não é bíblica, a gente teria vários textos para isso. O homem está ordenado a morrer uma só vez, Hebreus, vindo imediatamente o juízo. Davi, quando morre o filho, Davi tinha orado antes para o filho ser curado, o filhinho pequeno, neném. Quando o filho morre, então ele diz, olha, ele não vem mais a mim, eu vou até ele, que eu vou morrer, mas ele não volta a mim. Não tem reencarnação em nenhum momento na Bíblia. Eclesiastes vai dizer que quando o homem morre, o pó volta à terra, e o espírito vai a Deus que o deu. E aí então há um julgamento, e aí você vai ter o texto do Lázaro e do rico, que morreram, estando em tormento, o rico, e o Lázaro no seio do pai Abraão. O rico pede para voltar nesse mundo, pede para voltar. Aí Deus diz, não tem como, não tem essa volta, não tem como você nascer de novo, não tem nada disso, não tem. Olha Malaquias, então vamos tentar, que não tenha é tranquilo, é muito fácil. Então vamos tentar entender essa expressão que ele usa de Elias. Olha Malaquias capítulo 4. Olha o verso de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Verso 5. E eis que vos enviarei, antes que venha
E ele fala o quê? Converterá o coração dos pais aos filhos. Com maldição. Então havia uma promessa de que Deus ia enviar um profeta que seria num perfil de Elias. Essa promessa se espalhou. Então eles estão dizendo, tem que vir Elias. Por isso quando Jesus disse, eu sou o Cristo, ele disse, mas não tem que vir o Elias primeiro antes do Cristo? Porque Malaquias traz essa sequência. Antes que venha o grande dia do Senhor, vem o Elias para preparar. Ele vai preparar o caminho. Isso é o que João Batista fez. João Batista vem no ministério de Elias. Elias é o representante dos profetas. Teve vários profetas. Mas Elias é o marco do profetismo em Israel. Tanto é que Elias é o que mais faz milagres dentre os profetas. Você vê Jeremias e Isaías, você não vê milagres. Agora em Elias você vê uma série de milagres. Um estrondo de milagres, o tempo todo milagres. Mas é rejeição profundamente ao ministério dele. Confrontação às autoridades. Elias tem um confronto com Acabe e Jezabel, lembra? João Batista vai ter o confronto com Herodes e com Herodias. Que, aliás, essa é a causa da morte de João Batista. Ele denuncia o pecado que existia. Herodias era cunhada de Herodes e tinha um relacionamento com ele. Percebe? A nível de poder contra ele. Então, Elias veio com vestes meio estranhas, João Batista também. Vestes, animal silvestre, no campo, aparecia e anunciava. Então, o ministério que era necessário, esse ministério foi o que João Batista exerceu. O ministério de Elias, o chamado que era o chamado dos profetas. Tanto é assim que em Mateus capítulo 17, você vai ver o aparecimento de Elias lá, quer ver? Em Mateus capítulo 17, através de uma transfiguração, aparece Elias, não João Batista. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, estou lendo o verso 1, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Isso aqui é algo extraordinário, tá? Jesus foi transfigurado. Aquele servo humilde, que não tinha grandes aparências, encarnado, agora ele manifesta toda a glória que ele tem. E aí olha quem está lá. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui é Moisés e Elias mesmo, Claudino. Porque eles estão com Deus e eles aparecem falando com eles. Por que Moisés e Elias? Por causa dessa representatividade. Moisés é a lei e Elias o representante dos profetas. Aqui você tem uma síntese daquilo que apontava para Cristo. A lei e os profetas apontam para Cristo. Olha que eles vão falar com eles, ó. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Elias. Parece que Pedro está fazendo uma coisa muito legal. Pedindo 3 tendas, uma para Moisés, para Elias. Mas Pedro não está entendendo a distinção que existe. Lembra lá das pessoas dizendo, quem é esse aqui? Tu és um João Batista, outro Elias, outro... Nesse momento até Pedro, que acabou de dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele quer fazer 3 tendas iguais, dizendo, está tão bom aqui, uma para Jesus, Moisés e Elias, e está tudo bem. Tem um outro evangelho que vai dizer assim, não sabendo Pedro o que dizia, disse isso. Aí uma voz logo do céu vem, olha uma voz do céu dizendo, ó, falava ele ainda, Pedro falava ainda isso, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, a ele ouvi. Percebe que a voz corrige o foco? A voz vai assim, Moisés e Elias não são os meus filhos amados. Ele é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés e Elias, aí Jesus não está prestando continência a eles. Ao contrário, eles estão exatamente apontando para Jesus. Os evangelhos dizem que eles falavam sobre o que iria acontecer em Jerusalém, a morte de Jesus. Eles estão conversando sobre a morte que Cristo vai ter. E os discípulos estão igualando eles. Aí a voz vem, não, é a ele ouvir. Por que isso? Por causa desse significado da função de Elias. O profeta está apontando para Jesus. A lei está apontando para Jesus. Durante o tempo de Israel,
como eu estava dizendo, em Malaquias, você tinha até profeta, chegou aí, tem a última anúncio, vai vir um profeta semelhante a Elias. 400 anos se passa, vem João Batista. Ele é esse profeta. Aí Jesus, eles fizeram com ele, mas eles esperavam ver exatamente o Elias. Não tem o Elias, é o João Batista. Mas ele é do ministério de Elias. Ele veio, fizeram tudo com ele. Jesus está dizendo, está cumprido a profecia. Aliás, quando pergunta a João Batista quem ele é, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho, preparai o caminho, aplanai. Ele está citando Isaías, lembrando de Malaquias. Ele é essa pessoa. Essa pessoa. Como que ele nasceu? Nasceu por obra de Deus numa estéreo. Isabel não podia ter filho junto com Zacarias, mas foi concepção natural. Ele é filho de Isabel e de Zacarias, não igual Jesus, que foi uma obra do Espírito Santo. Lá foi curada da sua esterilidade. E velho deu à luz a um filho, e puseram o nome de João. Mas percebe, é João Batista. Não é a pessoa de Elias, é o ministério de Elias, a função de Elias, o anúncio remetido. E há várias coisas que a gente poderia mostrar aqui com mais tempo, né? Eu, há um tempo atrás, fiz uma aula só sobre isso, onde a gente detalhou mais essa correlação. Mas é a função do ministério que ele exerce, Valdirene, já vi que você pediu o microfone. Então é marido e esposa... Na verdade, eu queria questionar com relação ao Pacto da Redenção, porque mesmo que a gente lembre dos pactos da obra e tudo, quando você chegou com o questionamento, Pacto da Redenção, mas a gente fala com dúvida, né? Eu queria só que você me falasse um pouquinho mais desse Pacto da Redenção, com relação também quando Deus ele pede que seja glorificado. Ele está na dependência também, né? Ele foi humilhado, ele precisa dessa que o Pai faz. Eu queria só que explicasse um pouquinho mais esse Eu vou começar, tá? Porque assim... lógico que não vai ficar tudo no Pacto da Redenção, mas essa ação de Jesus vai ser a nossa sequência de aulas. Essa humilhação que ele teve. A gente olha muitas vezes para o sofrimento de Jesus, achando assim, não, assim, ele é Deus, né? Ele viveu como homem. Ele é Deus, mas ele sabe o que é ser homem. Entende? E não é um homem, não é igual aqueles desenhos que ele está se... maquiado de alguma coisa. Não, ele é verdadeiramente homem, sem nunca deixar de ser Deus. Mas ele vai sofrer as angústias como homem. Isso tem a ver com toda essa humilhação que ele vai passar. Mas isso, como eu disse, a gente vai longe nisso aqui. Longe assim, qual é a relação do Espírito Santo? A Bíblia mostra o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. Você diz, poxa, Jesus não é Deus? Para que precisa do Espírito Santo? Precisa, enquanto que ele estava aqui. Precisou do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, ele não faria a sua obra. Parece forte, né? Parece forte, mas a Bíblia mostra isso. Porque a gente tem que lembrar que ele está numa função de mediador. Ele assumiu uma outra natureza, a natureza humana. Não é fácil. A gente, igual eu falei, quando a gente começa a perguntar, a gente começa a ver as dúvidas. Porque a gente passa muito rápido assim, Jesus é Deus, pronto. E Jesus é homem. Ok, mas as implicações disso? Como homem, ele poderia viver aqui e não sentir fome? Entende? Como homem? Não. Algum homem consegue viver sem sentir fome? Não. Se ele não comesse, ele morrer, iria. Entende? Por quê? Porque ele é homem. Ele se fez homem. Mas a gente, como eu disse, vai devagar. A Valdirene está olhando. Sim. Uma ordenação. Isso aí. Vamos voltar em João 17, aí eu avanço mais um pouquinho, e aí você tem que vir nos próximos domingos, não tem jeito. Entendeu? Porque um dos elementos do pacto da redenção, ô Valdirene, é exatamente isso, você precisa ser homem. Entendeu? Essa é uma exigência para nos perdoar. Para nos perdoar. Deixa eu só tentar explicar isso melhor. Qual foi a natureza em que o pecado foi contra Deus diante do nosso representante? Vamos voltar lá atrás um pouco. Adão era o quê?
Homem. Homem. Ele era o nosso representante. Não pode ter um representante nosso que não seja homem. Entende? Assim como o nosso primeiro representante fracassa, um segundo representante precisa nos salvar. Deus não pode nos salvar sem Ele se tornar um de nós, para nos representar diante dEle mesmo. Diante dEle mesmo. A gente não usa a expressão sacerdote. Ele é sacerdote porque ele tem a nossa natureza e ele pode chegar nos representando lá. Vamos pensar isso um pouquinho melhor. No Brasil, qualquer um pode ser presidente da República? Precisa ser um brasileiro. Tem uma lógica por detrás. Ele precisa ser um do povo para representar o povo. Assim também é em relação a Cristo. Então, uma das exigências é que ele seja da natureza humana. Se Satanás venceu o homem, um homem precisa vencer Satanás. E é isso que Jesus faz. Isso torna mais glorioso qualquer coisa. Um ser humano venceu Satanás. Na própria natureza humana, venceu Satanás. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Percebe? Aí você diz, poxa, Deus sim, mas ele enquanto homem, com fome, realmente sentindo fome, 40 dias, diz, vai lá, cara, transforma, você pode, você tem poder. A tentação estava simplesmente dele usar o poder para saciar a sua própria natureza. Ele não exerce o poder em prol de si próprio. Então, igual eu falei, isso vai longe, né? A gente vai vendo isso detalhes. Eu espero que essa primeira aula meio que pipoque algumas dúvidas e você veja o campo como um todo, que a gente vai trabalhar na sequência. Volta para João, então, capítulo 17. Então, quando nós falamos, irmãos, a gente usa, eu mesmo uso, é normal, a gente usa a palavra Jesus. Jesus. Mas se a gente pensar na Trindade, ele não tem o nome Jesus antes de se encarnar. Algumas coisas que eu estou falando é dele encarnado. O Filho de Deus sempre teve fome? A segunda pessoa da Trindade. Sempre precisou comer? Não, ele era Deus. Só precisou comer depois que ele se encarnou. Só sentiu sono depois que ele se encarnou. Não dava para Jesus ficar 5 dias sem dormir. Ele sentiria a mesma coisa que eu e você sentimos. O Filho de Deus não, mas o Jesus encarnado sentiria. Porque ele é homem. É homem. No estado de humilhação. Volta para João capítulo 17. O que a confissão está fazendo aqui, ela está exatamente mostrando como que estas coisas foi combinado entre eles, por isso que é pacto da redenção, antes de acontecer. Houve um acordo entre eles. Era necessário que o Filho de Deus se tornasse mediador. Para ser mediador, era necessário que ele fosse o quê? Homem. Só enquanto Filho de Deus ele era mediador? Não. Foi necessário que ele se tornasse um mediador. Ele se tornou um profeta. Ele se tornou um sacerdote. Ele se tornou um rei. Ele se tornou o cabeça, o salvador de sua igreja. Herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Então, isso tudo aconteceu num projeto desde a eternidade. E foi dado a ele um povo para ser a sua semente. E para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Que somos nós. Olha João 17 então, volta lá. Então, por enquanto, nós estamos rodeando o assunto e tentando ver um pouquinho dessa ideia de algo eterno que existia e que Cristo, então, veio ao mundo para cumprir. Verso 4, ó. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta é a obra que foi dada. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo, estou olhando o verso 5, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que
Me deste do mundo. Percebe essa ideia? Pessoas que você me deu. Você me deu, eu fui lá e fiz. Você me deu, eu fui lá e fiz. Deus fez estas coisas, Jesus fez estas coisas, por pessoas que o Pai deu a Ele. E essas pessoas são os verdadeiros filhos de Deus. O povo que Deus havia escolhido. Irmãos, Deus não é um juiz injusto. Eu e você quebramos a lei de Deus. A gente desobedece. Não basta o amor de Deus. Deus, eu vou amar e vou salvar você. Tá, mas e o juízo? Fica onde? Eu e você fazemos uma separação. Para nós, assim, se alguém ama, ele não pode agir com justiça. Se alguém é justo, ele não ama. Em Deus, amor e justiça é possível. Isso vai acontecer exatamente porque Ele nos amou, Ele amou um povo, e diz, eu quero salvar esse povo. Para isso, é necessário que as dívidas desse povo seja paga na mesma natureza que houve o pecado, através de um homem. E aí Jesus vem ao mundo para pagar pelos nossos pecados. E Jesus é o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, assumindo a nossa natureza por amor, para nos resgatar. E Ele vai sofrer as consequências do pecado sobre Ele, sem nunca ter tido pecado, para que Deus nos perdoasse. Quer perguntar, Diego? Diácono Diego. Queria que o senhor explicasse melhor a questão ali da transfiguração, igual a passagem citou assim que foram vistos dois profetas e Jesus. Moisés e Elias. Aí nós sabemos sobre a trindade, a supremacia de Deus, sim, mas para que não tenhamos aquela visão errônea, porque parece que eles ficaram equiparados ali. Não, pois é, aí veio a voz para corrigir. Pedro teve essa visão equiparado. Pedro disse, eu vou colocar a tenda para cada um. Aí a voz disse, não, este é o meu filho amado, este é Jesus, a ele ouvi. Todos os outros estão apontando para ele. Todos estão conversando com ele. Mas a interpretação errada foi dos discípulos, no primeiro momento. Mas a voz do céu corrigiu isso, veio exatamente para corrigir. A ele ouvi. E é interessante que anos depois, Pedro escreve a sua carta, e quando Pedro fala da glória de Cristo, da divindade de Cristo, ele remete a esse texto, a esse episódio, ele diz, nós ouvimos a voz que veio sobre isso. Volta para João 17 então. Olha o versículo 7, ó. Agora, eles reconhecem, provém de ti. Eles reconhecem agora, porque eu fiz a obra que o Senhor me deste. Fiz. Olha o versículo, é muita coisa que teria aqui, né? Eu não vou ler tudo. Olha o versículo 9. Olha o mediador rogando. É por eles que eu rogo. Olha ele dizendo, eu estou orando agora diante do Senhor por eles. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Prazer tê-los conosco. Bom dia, pastor. Meu nome é Luana. Fiquei com uma dúvida. O senhor falou que quando Jesus ele estava aqui como homem, Sim. O Espírito Santo já consolava ele, já Agiu estava nele. ali. Só que na Bíblia fala, né, que quando Jesus ele ressuscita, né, e ele diz para os discípulos que ele está subindo para o Pai, mas que agora o Espírito Santo vai ficar com eles. Aí uma dúvida: o Espírito Santo, os homens já conheciam o Espírito Santo antes desse momento, ou só a partir desse momento que eles têm acesso ao Espírito Santo? Boa pergunta, Luana, muito boa. O Espírito Santo, como uma das três pessoas da Trindade, sempre existiu. É eterno. Lá na criação, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus, a terra sem forma, o Espírito de Deus pairava. O Espírito aí é o Espírito Santo já agindo. Sempre o Espírito Santo agiu no ser humano. Só que o Espírito Santo só capacitava algumas pessoas. Ele ungia essas pessoas para determinadas funções. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, e Sansão ficava forte, fazia um monte de coisa. O Espírito Santo veio sobre Davi, lembra? Ele foi ungido. Sabia da unção a unção que vem do Senhor, sabia. Agora, essa unção não era disponível a todos, não era. Era disponível ao sacerdote, aos profetas e aos reis. A relação do povo de Deus com Deus era mediada
no Antigo Testamento, eu estou mostrando por enquanto, era mediada por pessoas capacitadas por Deus. Essa capacitação vinha do Espírito Santo. Lembra que Davi vai escrever no Salmo 51, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Muito tempo atrás, Davi tinha consciência da existência do Espírito Santo. Não me retires o teu Santo Espírito. Essa ação do Espírito Santo, então, foi profetizada a nós pelo profeta Joel, por exemplo, por Isaías. E Joel diz, vai vir um tempo que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Aquilo que acontecia para um grupo, agora vai acontecer para todos. Para todos. O Espírito Santo sempre foi o ser que agiu em todos os verdadeiros crentes, convertendo do pecado. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Mas não tinha capacitação para realizar a missão. Aí Jesus veio, e aí eu vou tratar disso no próximo domingo, que é uma coisa mais ampla. O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, lembra no batismo? O Espírito Santo veio sobre Jesus. E o Jesus também foi ungido para fazer isso aqui, ser o rei, profeta e sacerdote. Aquilo que era necessário acontecer no Antigo Testamento. Ele foi ungido com o Espírito Santo. E João Batista diz, olha, eu só batizo com água, mas alguém vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo, que é Jesus. Aí Jesus diz, se eu não for, o Espírito não vem. E aí quando ele morre, ressuscita, sobe aos céus, ele derrama o Espírito sobre todos nós. Aí agora, no tempo de hoje, nós não temos mais aquele grupo especial de pessoas. Esses são os especiais que têm o Espírito Santo. Agora todo aquele que está no povo de Deus tem o Espírito Santo. Aí Efésios vai dizer, quando ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem dá os dons é o Espírito Santo, quem habilita para a função. Então hoje não tem ninguém que não tenha o dom. Ninguém que eu falo que seja do povo de Deus, né? Paulo vai dizer, aquele que não tem o Espírito, esse não é do povo. Mas ninguém pode dizer Senhor Jesus verdadeiramente se não for pelo Espírito Santo. Então uma mudança enorme do antigo para o novo, da abrangência dessa ação do Espírito. No antigo era localizado em pessoas. No Novo Testamento, depois da morte de Jesus, é amplo. Vossos velhos, vossos jovens, velhos, servos e servas, usa até essa expressão. Não importa a questão social, não importa a questão racial, se é judeu, se é gentil, não importa a questão de idade, a todos foi dado beber de um só Espírito, de um só Espírito. Então é isso que o Espírito faz, por isso da obra de Cristo. Sem Jesus isso nunca iria acontecer. Ia precisar sempre dessa relação mediada. Agora, se Jesus se tornou o mediador, o profeta, o sacerdote e o rei, e ele derrama o Espírito, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, debaixo dessa unção de Cristo. Nós chegamos diante de Deus como sacerdote, por causa do mediador que é Jesus Cristo. E nós temos o Espírito em nós. Então eu posso orar por você, você pode orar por mim, e assim entre todos, que é do povo de Deus. Então essa ação é extraordinária. Percebe, Valdirene? Mais um elemento dessa coisa que vai mudar. Aqui é a chave da mudança, do que era o Antigo para o Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Ele vai conquistar isso. Ele vai conquistar isso. Como homem. Ele nasce e conquista isso como homem. E ele é o primeiro homem a estar nessa situação e diz, agora todos vocês podem, vocês são representados por mim. Só para fechar isso que eu respondi para a Luana, olha a primeira carta de João. João 2, 27. Vamos ler? Quanto a unção que dele recebeste. Se nós estivéssemos lendo a sequência, esse dele é Jesus. O texto falou isso, que Jesus veio em carne, ele foi isso. Se alguém nega que Jesus é isso, é um anticristo. Ele dizia agora, quanto a vós outros, a unção que você recebeu de Jesus, vamos ler? Permanece e não tendes necessidade, mas como a sua unção, respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não há falsa, permanecei nele. Percebe? Todos nós somos ungidos. Às vezes a gente usa, o fulano é ungido. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos a unção.
A palavra Cristo deriva, qual é o significado de Cristo? Alguém lembra? Ungido. Jesus foi o ungido do Pai, recebeu o Espírito Santo plenamente no batismo. E todos nós agora temos a unção que vem dele. E agora a gente não tem mais aquela necessidade de que alguém ensine, no sentido de ensinar que ele tem algo a mais. Ensina no sentido de conhecer, saber a diversidade de dons, mas não como uma autoridade maior. No Antigo Testamento precisava. Queria saber, procura o profeta. Deus vai falar com o profeta, não vai falar com você. Quer falar com Deus? Procura o sacerdote. Leva o sacrifício para o sacerdote. Se você fizer do seu jeito, não é aceito. Lembra que Saul ficou com pressa, foi lá e fez o sacrifício. Aí Deus diz, não pode, tinha que ter esperado chegar o Samuel. Agora não mais. A unção está disponível a todos nós. Oi? Joel profetizou que isso ia acontecer. Que ia derramar. Volta então para João capítulo 17. João 17, eu quero caminhar para o encerramento. Olha o versículo 9, ó. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Irmãos, nós não devemos achar que Jesus intercede por todos. Jesus não intercede por todos, Jesus intercede pelo seu povo, por aqueles que creram no seu nome. É por eles que ele exerce essa função de mediador. Por isso que fora de Cristo não tem salvação. Não tem salvação em nenhum outro nome fora de Cristo. As pessoas continuam distantes de Deus, que elas continuam com as consequências de terem quebrado o pacto de obras. Precisava do representante. Olha o versículo de número... Verso 11, ó. Já não estou no mundo, ele está dizendo, eu vou voltar. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Agora faço o quê? Guarda-os em teu, para que eles sejam um assim como nós. Olha que lindo. Jesus orou para que eu e você fôssemos guardados por Deus. Guardados e guardados para que nós fôssemos unidos. Por isso que comunhão não é relacionamento. A nossa comunhão foi feita na cruz do Calvário. Nossa comunhão não foi feita numa mesa de pizza. Não foi feita tomando Coca-Cola. Quem fez a nossa comunhão foi Cristo. Por isso não dá para você dizer, eu não gosto do fulano ou não gosto do Beltrano. Você foi feito um com ele, por causa da obra de Cristo. E Jesus está dizendo, Pai, faça com que eles sejam guardados, que eles sejam unidos. É a intercessão de Cristo em nosso favor. E aí ele vai fazer várias coisas. Olha mais, quer ver? Olha o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles, exceto o filho da perdição. Ele está falando de Judas. Para que se cumprisse a escritura. Ele diz, o único que se perdeu é Judas, mas Judas se perdeu porque ele era o filho da perdição, e nunca foi. O resto nenhum se perdeu. E quão difícil eles foram, não falou não? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus, mas Jesus intercedeu por ele. Pedro não se perdeu, Pedro é restaurado. Nenhum deles, por mais difícil que foram, se perderam, irmãos. Sabe por que não se perderam? Não foi por causa deles, foi por causa de Jesus. Jesus está dizendo, eu guardei eles. Agora que eu estou mudando de estado, estou saindo daqui e estou indo para estar com o Senhor. Agora o Senhor vai fazer isso com eles, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o penhor, para nós sermos guardados, preservados e unidos. Isso é resultado do pacto da redenção sendo concretizado. Ele está dizendo, porque eu fiz a minha parte, agora o Senhor vai fazer a sua. E a sua parte é guardar, proteger, porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu só vou ler mais um texto. Olha o versículo 17, ó. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E ele pede para Deus santificar. E santifica esse povo, porque eu sou o mediador deles. Tudo isso é possível porque ele fez a obra. Ele começa dizendo, eu fiz aquilo que foi designado, agora eu quero que o Senhor faça isso por ele.
Ele é o mediador. Eu e você somos santificados, unidos, guardados espiritualmente falando. Nós não nos perdemos da fé, não por causa de nós, por causa de alguém que viveu entre nós e cumpriu tudo o que era necessário para que isso acontecesse. E Ele é quem está orando, intercedendo. Às vezes a gente fica feliz e é bom, e a gente deve orar uns pelos outros, né? É bom quando alguém diz, pastor, eu estou orando pelo senhor, no meu aniversário, pastor, deixa eu orar com o senhor e tal. É muito bom isso. Irmãos, mas sabe de uma coisa? Nunca você fica sem alguém orar por você. Sempre tem alguém intercedendo por você, que é Jesus Cristo. Ele é o intercessor, o mediador por você. E essa é a oração que Deus ouve. A oração de Jesus Cristo. Percebe o quão importante é Ele? Para tudo isso, era necessário que Ele se tornasse um de nós, para que Ele pudesse nos representar diante de Deus. Domingo que vem, a gente vai trabalhar mais sobre essa questão, trabalhar a encarnação. O que foi esse ato, então, de Deus tomar a nossa natureza e se encarnar? Vamos ficar de pé? Deus, nós só podemos nos achegar diante do Senhor por causa de Jesus Cristo. E como é bom saber que nós podemos chegar diante do Senhor. Nenhum de nós chegamos aqui baseado em nós mesmos. Nós não temos méritos nenhum. Mas o nosso intercessor, o nosso mediador, esse sim tem méritos. Esse sim viveu tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque esta obra foi uma obra de amor manifestado. O Senhor amou as nossas vidas ao ponto de entregar o Teu próprio Filho. Quem é que há de ter amor maior do que esse? Nos ensine, ó Deus, a amar a pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque nós somos governados, ensinados e protegidos por Ele. Pedimos que o Senhor desperte o nosso coração cada dia mais. E que logo mais nós possamos estar reunidos para adorar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Oramos tudo isso no nome do nosso mediador Jesus Cristo. Amém.